meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo. Aula de número 11, objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, detalhamento, pontuação, regras. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar sobre sinais de pontuação, mais especificamente sobre vírgula. Mas antes de chegar à vírgula, que é um sinal de pontuação, eu trago aqui para vocês que tem vários, né? É importante pontuar. A pontuação, ela ajuda no entendimento, né? Então, os sinais de pontuação, eles marcam, tá bom? O ritmo do texto por meio de pausas, entonações, tá bom? Permitindo uma linguagem escrita de forma mais clara, porque quando a gente escreve, a pessoa não está ali vendo o tom que a gente está falando, a expressão que a gente está fazendo. Você sabe que quando a comunicação é assim, ó, cara a cara, eu consigo analisar. A comunicação é feita de diversas formas, pelo que eu falo, do jeito que eu falo, a minha postura, o meu rosto, né? Que vai contribuindo. Ah, ela tá, parece que ela tá legal, ela tá feliz, ela tá triste, ela tá assim, né? Na escrita, não. Na escrita é diferente. Então, é importante pontuar bem para ser de forma mais clara possível para quem vai ler, certo? Muito bem, então aí a gente está trazendo várias pontuações, aqui ó, bem bonitinho com os cabelos, olha aí uma franja, né? Bem lindo nossos sinais, tá bom? Porque eles são importantes para o nosso texto. Então vamos falar da pontuação. Muito bem. Eu vou falar aqui para vocês, apresentar para vocês os sinais de pontuação, tá bom? E aí, olha só, esse aqui é conhecido, vou apresentar para vocês de 3 em 3, então vejam. O primeiro, chamo-me de ponto final. Quando a gente está dentro de um texto, às vezes ele vai ser um ponto seguida, mas o nome dele é o quê? Ponto final. Apareço no final das frases e indico que elas estão o quê? Completas, né? Então, é importante botar um pontinho ali. Nós temos também quem? A vírgula. Eu sou a vírgula. Uma pequena pausa que separa as palavras em uma enumeração. Quando a gente vai escrever, né? Nós temos o ponto e vírgula. Meu nome completo é ponto e vírgula. Juntos, obrigamos a uma pausa como ponto final. Mas não terminamos a frase, tá vendo? Então, eu obrigo uma pausa um pouco mais prolongada, porém, não indica que foi finalizada a nossa frase, o enunciado, certo? Vamos lá conhecer mais, provavelmente já conhece, né? Vamos aqui, a gente está reapresentando para relembrar os sinais de pontuação. Certo? Olha só, nós temos agora, somos 2 pontos. Em seguida de nós, vem tudo explicando em pormenor, né? Então, vai dar 2 pontos, tu vai explicar, a gente vai introduzir ali uma explicação. E aí eu tenho agora o chamo-me ponto de interrogação e sou muito curioso. Por isso, eu estou sempre a fazer perguntas, percebe? Então, vejam a nossa pontuação, como cada um tem o quê? Um objetivo, tá? Olha o de exclamação. Sou conhecido por ponto de exclamação e apareço para mostrar sentimentos, né? Então, ele vai deixar ali, mas assim, ai, tô triste, tô feliz. Né? Ele vai dar uma intensidade ali nos nossos sentimentos. Certo, gente? Vamos lá, então, continuar. Vamos lá, olha só. Agora eu vou apresentar para vocês o que? Somos 3 pontinhos. Olha assim, não deu para... Põe aí os 3 pontinhos no final. Somos 3 pontinhos, chamados de reticências. Conosco fica sempre algo por dizer. Ou seja, não acabou, né? Tem algo a mais, ou eu simplesmente parei ali, significa que eu queria falar mais, ou fui interrompida, enfim, tá bom? E agora, nós, as aspas, somos úteis, pois assinalamos que determinada frase foi escrita por outros e não por nós, né? Então, por outros. A aspa também depois assim, o sentido contrário.
Muito legal, né? A gente não faz às vezes aspa também para mostrar um sentido oposto do que a gente realmente quer, né? Então, muito bem. A gente viu que a aspa era usada, lembra que a gente já estudou a questão de citação, então ela vai entrar ali exatamente para mostrar isso, né? Que aquela fala foi falada por um terceiro e não por quem está escrevendo. Certo, gente? Então vamos lá, então, continuar com a nossa aula de pontuação, né? A pontuação em específico aqui é a vírgula, porém é importante a gente relembrar todos os nossos pontos, tá bom? Somos chamados de parênteses. No meio de uma frase, somos úteis para dar uma informação ou explicação. Olha só, eu quero colocar, eu entro em parênteses daquela explicadinha, fecha, aí volta para o assunto, que pode ser que talvez aquele não tenha muita informação, vai ter ligação, mas assim que eu possa tirar sem fazer tanto prejuízo, né? Meu nome é Travessão. Esse aqui vocês conhecem bem, né? Sou muito conhecido por apontar a fala de personagens. Olha aí, a gente conhece muito ele fazendo essa função. Mas será que ele só tem essa função de indicar a fala de um personagem? Olha só que ele diz, mas essa não é a minha única função. Olha só que interessante, né? Muitas vezes a gente acha que o travessão só é para indicar fala, mas não é isso. O travessão pode ter outras funções que a gente, no decorrer das nossas aulas, a gente vai verificando. Por isso que é importante a gente estudar os pontos, né, a pontuação, para a gente saber a função e quando usar. Certo, gente? Muito bem, então, esses foram os nossos pontos. Nós temos mais algum ponto para apresentar? Já foram todos, né? Então, a gente está falando da pontuação. Apresentei para vocês algumas. E eu quero que vocês fiquem atentos agora ao nosso texto. No meio de uma poesia, o ponto saltou na vírgula com a intenção de namorar. Foi coisa bem passageira, dessas que ninguém liga. Mas entre o ponto e a vírgula deu pano para a manga da briga. A vírgula, toda prosa, pro papo continuar. O ponto queria descanso, ficar de papo pro ar. A vírgula esticava a frase, lero-lero, coisa e tal. Lá vinha o ponto correndo e botava um ponto final. Foi indo. A vírgula ficou nervosa, falou do direito e do avesso. Falou de fim pro começo. Berrou e perdeu o senso. O ponto? Nem ligava para ausência de consenso. Ponto é silêncio no texto. Imagine se muda de jeito. A vírgula, na mesma hora, resolveu ir embora numa frase de efeito. O ponto ficou zangado, achou de botar defeito. Podes ir, tagarela, falou com voz amarela. Como és chata, criatura, nem escritor te atura. A vírgula, atrevida, optou pela pirraça. Toda hora requebra de graça em qualquer frase sem sentido. O ponto, quando ela passa, esquece de lado o passado, fica todo derretido. O poeta investiga as razões da eterna briga. Os opostos se atraem, querem sempre se juntar. Não há força sem fraqueza, nem feiura sem beleza, e a sorte depende do azar. Muito bem, olha aí o nosso texto falando ali sobre a vírgula e o ponto, né? A vírgula que gosta de falar, porque não finaliza, né? A nossa frase, então significa que depois dela vai vir mais coisas, então a gente fala, enquanto o ponto é sucinto, pá, acabou ali, ele pontuou, acabou, então ficou ali naquela briga. E aí, se a gente for ver, dá o casamento desses dois, vai fazer o quê? O ponto e vírgula, porque aí dá uma prolongada naquele silêncio que o ponto quer, mas ao mesmo tempo deixa a vírgula falar, né? Então, olha só como o casamento ficaria perfeito entre o ponto e a vírgula, a ponto e a vírgula, nasceu o ponto e vírgula, que casou aí essa pausa, vamos aqui dar uma maneirada um pouco, agora pode voltar a falar, né? Então, muito legal aí mostrando essa briga entre eles, falando que os opostos se atraíram e se formou o quê? O ponto e vírgula. É uma forma de a gente aqui brincar, né, sobre a questão da pontuação. Fala muito, fala pouco e vamos ter o equilíbrio. Certo, gente? Muito bem. Então, agora que eu apresentei para vocês os sinais de pontuação. Já sabe que os sinais de pontuações é muito importante para o nosso texto, para a clareza dele, para a pessoa entender, para mostrar a entonação. Então, assim, é importante. É importante eu saber pontuar.
tá? Na hora da escrita. E é importante também saber ler a pontuação, né? Botei lá o texto tá todo pontuadinho. Mas se na hora da minha leitura eu não ler com pontuação, não vai fazer sentido, vai ficar um pouquinho estranho, né? Então é importante aprender a pontuação tanto na parte da escrita quanto utilizar na hora que a gente vai ler o nosso texto, certo? E aí no texto vocês viram que ele vai ser, é muito chata, chamar vírgula de chata, que nem o escritor gosta, porque a vírgula, ela tem regras, né? Por exemplo, o ponto, a gente viu lá que ele termina uma sentença, ele termina uma frase, ponto, e acabou aquele ali. Você quer finalizar o que você falou? Ponto. Que regra vai ter agora? Acabou, pontuou, acabou. Já a vírgula, como ela dá continuidade, depois de uma vírgula, se eu terminar a minha sentença com uma vírgula, a pessoa vai falar assim, tá, cadê o resto? Porque tem uma vírgula. Se tem uma vírgula, significa que tem alguma coisa. Está faltando escrever mais alguma coisa aí. Então, por ela dar sempre essa sequência, pode ser uma numeração, pode ser de chamar, enfim, né? Ela vai ter informações ali, então ela tem regras. Acho que é por isso que o ponto no texto fala assim, nem escritor te aguenta, porque ele tem que saber botar onde vai a vírgula. Não é qualquer coisa, não é onde dá na cabeça dele, é aqui. E outra, quando a gente está aprendendo, às vezes de uma forma que acha-se que é mais didática, fala-se o quê? A vírgula é para respirar, né? A vírgula é uma pausa para respirar. Não, sinto lhe informar, a vírgula não é uma pausa para respirar, tá bom? Imagina você tá cansado, você tá com asma, vamos supor que você chegou correndo na escola porque estava atrasado, o portão já ia fechar, aí você chega, tu tá... aí você vai ler. Quando tu quiser saber se vai pontuar, botar vírgula, não, é o momento da respiração. Tu tá cansado. Aí tu vai lá assim, a vírgula tava falando. Então significa que você vai toda vez passar isso, vai botar uma vírgula? Cada palavra é uma vírgula? Então cuidado, a vírgula ela não é uma pausa para respirar. Ela causa uma pausa no nosso texto? Causa. Sutil, para mostrar continuidade, mas o motivo dela não é para respirar, tá bom? Então vamos lá aprender quando eu devo pontuar com a vírgula. Vamos lá, ela não é chata não, tá, gente? A vírgula é legal. Desde que a gente conheça, a gente tem que ter intimidade com ela, entendeu? Como ela gosta muito de falar, como a gente viu lá no nosso texto, então, se ela gosta muito de falar, ela gosta de ser conhecida. Então, vamos conhecer, que a gente conhecendo bem a vírgula, nós vamos saber usá-la. Tá? Então, olha só, o uso da vírgula. Usamos a vírgula para quê? Vamos lá, a primeira regra, tá bom? Da vírgula. Para separar elementos repetidos ou que fazem parte de uma enumeração de termos que exercem a mesma função sintática. Então, vejam só, vocês estão vendo aí que nesse contexto, né, da primeira regrinha de quando usar a vírgula, está dizendo assim, vai separar a cada pequena pausa de leitura, vai separar quando você estiver muito cansado. Não tem, né? Aqui a regra é clara. Então, preste atenção que para a gente saber pontuar, é importante a gente conhecer mais alguns elementos da língua portuguesa. Então, não tem aquela coisa assim, eu aprendi aquele conteúdo ali, não vou usar para... Não, um conteúdo puxa o outro dentro da língua portuguesa, tá bom? Então, vejam só, ele vai separar elementos que se repetem, né? Se eu vou repetir, tá repetindo ali o elemento, eu vou colocar vírgula. Ou fazer uma enumeração, tá bom? Exercendo a mesma função, então eu vou colocar ali a vírgula. Quando a gente fala assim, mãe, a senhora vai ao supermercado? Compra para mim o meu chocolate, compra para mim bolacha, eu quero suco, Aí a gente vai começar a falar o que a gente quer. Você está vendo que você está enumerando? Bolacha, chocolate, suco, né? Então, e esses elementos eu vou ter que colocar a vírgula. Olha só o nosso exemplo aqui para essa regra. Logo, logo, ele chega. Veja que, olha só, para elementos repetidos. Logo, logo, esse termo está se repetindo. Se está se repetindo, eu tenho que usar o quê? A vírgula. Então, no meu primeiro exemplo, está seguindo a minha regrinha do uso da vírgula? Com certeza, né? Vou perder minha paciência já, já. Quem aí já ouviu a mãe falar isso?
Olha, se eu perder a minha paciência, já o couro vai comer. A gente vai dizer que vai bater no menino, né? Fica doido aí, as mães. Então, vejam só, olha a vírgula aqui, separando o elemento que está sendo repetido. Esse vestido está lindo, lindo, né? Olha só, repetiu lindo, lindo. Então, eu coloco o quê? A vírgula, certo? Então, primeira regra que a gente está aprendendo, a vírgula vai ser utilizada para o quê? Separar elementos repetidos ou de uma enumeração com a mesma função, tá bom? Muito bem. Então, já gravaram aí? Conseguiram gravar a primeira regrinha? Termos repetidos ou uma enumeração onde esses elementos exercem a mesma função sintática. Ok? Vamos lá, então, dar sequência à nossa aula. Vamos verificar o que mais a vírgula. Quanto mais eu posso usar a vírgula. Vamos lá, vejam só. Para separar o aposto, tá? Palavra ou expressão que explica um termo anterior. Olha só, mais uma regra de quando vamos utilizar a vírgula para separar o aposto. E o que é o aposto? Olha só. Aí, olha só, vocês conseguem perceber aqui? Olha aqui, ó, parêntese. Olha o parêntese que a gente já verificou, né? Que é para fazer uma explicação. Eu posso fazer uma explicação. Então, vejam só. O que é o aposto? A explicação veio entre parênteses, né? Então, olha só o emprego dele. Então, aposto é aquela palavra ou expressão que explica um termo anterior, ou seja, que vai explicar um termo que já foi mencionado no meu texto. Então, eu tenho que voltar. Se eu quiser saber quem é ele, eu vou ter que voltar ao meu texto, certo? Vamos lá para o nosso exemplo. Foi coisa bem passageira, dessas que ninguém liga, né? Mas, entre o ponto e a vírgula, deu pano para a manga da briga, né? Então, veja aqui que eu coloquei aqui a vírgula, né? Porque o aposto ali, ele está explicando o termo anterior, né? Foi uma coisa bem passageira, né? O que foi? Dessas que ninguém liga. Veja que eu estou explicando essa coisa passageira, tá bom? Se eu colocar assim, foi uma coisa bem passageira, mas entre o ponto e a vírgula deu pano para a manga da briga. Vejam, né, que eu posso colocar aí o meu aposto na explicação e tudo mais, eu tiro e ainda consigo entender. A vírgula, olha só, atrevida. Veja que eu estou falando quem é que é atrevida, né? Então, é a vírgula. Então, eu estou colocando entre vírgula, atrevida, que está se referindo ao meu termo anterior. E esse termo anterior, quem é? A vírgula. Então, a vírgula, atrevida, optou pela pirraça. Toda hora requebra de graça, sem qualquer frase sem sentido, né? Então, ela optou pela pirraça. Ela vai colocar ali aquela vírgula, ela sempre quer dar uma pitadinha. Então, chama a vírgula de quê? De atrevida. Eu posso tirar essa atrevida? Vamos lá verificar? A vírgula optou pela pirraça. Toda hora requebra de graça, em qualquer frase sem sentido. Percebo que o meu aposto vem entre vírgulas e eu posso tirar que não prejudica o meu entendimento, né? Se eu tirar aqui, eu continuo entendendo que ela faz pirraça, que ela se requebra de graça, enfim, não vai prejudicar. Ele vai ali explicar o nosso termo anterior. Pode ver minha setinha aqui, que quando eu encontro o meu aposto, né, seja na primeira oração quanto no segundo enunciado, período que a gente está falando, sempre a setinha, ó, é voltando ao texto, exatamente para identificar a explicação do termo anterior, tá bom? A vírgula, toda a prosa, para o papo continuar. Então, novamente, olha aqui o aposto, né? O aposto está se referindo a quem? A vírgula, que é o termo anterior, vem entre vírgulas porque a vírgula vem para isolar. O que é isolar? Separar, tá bom?
Por que a vírgula está separando o aposto? Porque o aposto ele não é um termo essencial da oração, tá bom? Ele pode estar ali, mas se eu tirar, ele não prejudica o entendimento do meu texto, o entendimento da minha frase, o entendimento, enfim, né, do meu período, tá bom, gente? Por isso que aqui ele vem dizendo que ele vem separar o aposto. A vírgula vem para separar. Pode dizer assim, a vírgula vem para isolar, porque ele vai ficar separadinho da nossa oração. Se vocês prestarem atenção, o aposto ele pode estar no meio da oração, pode estar no final da oração, tá bom? Porque ele não é um termo essencial, ok? Vamos para mais um termo que não é essencial, por isso eu coloco a vírgula também. Vejam só. A vírgula vai fazer o quê? Isolar o vocativo. E o que é o vocativo, professora? Olha só a explicação dentro do parênteses. Termo utilizado para chamar, dirigir-se diretamente ao interlocutor. Então, vocativo é conhecido também como chamamento. É o ato de chamar, tá bom? Então, vocativo é o chamamento, falar diretamente com quem eu estou me referindo. Dentro de um diálogo, eu estou falando com os alunos. Então, eu posso chamar, ei, alunos, ou então, ei, menino, né? Estou aqui chamando o menino para prestar atenção na aula. Vamos lá, turma, tá bom? Então, vejam que o vocativo, ele vai ser isolado, tá bom? Olha só. Podes ir, tagarela, falou com voz amarela. Como é chata a criatura, nem escritor te atura. Percebam que, ao invés de ele falar assim, pode ir, vírgula, como tu é chata, vírgula, né? Ele não fala, ele dá outro termo para o nome da vírgula, chama ela de tagarela, de criatura, né? Só que é o chamamento, tagarela, pode ir, tá? Ô, criatura, vai-te embora, tu é chata, né? Então, vejam que tagarela e criatura tá aqui isolada com a vírgula, percebem? Por quê? Porque é um chamamento, ele tá se direcionando, né? Tá falando com a pessoa diretamente, né? A segunda pessoa ali do discurso, com quem eu estou falando, tá? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a derrubar. Cidadão, né, de Zé Ramalho, um trecho de uma música de Zé Ramalho. Então, ó, tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei a levantar. Eu falei derrubar, né? Ajudei a levantar. Então, perceba assim, que é como se ele falasse assim, ei, moço, tá vendo aquele prédio? É como se ele estivesse chamando o rapaz, o moço, para mostrar aquele prédio, né? É como não, ele tá fazendo isso, ó. Tá, só que ele tá fazendo de forma assim, que ele botou o vocativo, o chamamento, no final da nossa oração. Esse vocativo poderia vir aqui para frente. Moço, aí, se fosse aqui na frente, ó, moço, novamente teria a vírgula, porque moço é um vocativo, se é vocativo, tem que ser isolado com a vírgula. Então, moço, vírgula, tá vendo aquele edifício? Ajudei a levantar, tá bom? Então, o vocativo, ele pode aparecer no final, como a gente está vendo aqui, mas ele pode aparecer também no começo. Gente, atenção, tá? O vocativo, ele não é o sujeito da oração. Não confunda, porque quando eu coloco assim, moço, tá vendo aquele prédio? Eu posso perguntar assim, quem é o sujeito? Aí vocês, é o moço. Não, gente, lembre-se que o sujeito é o quê? Quem pratica a ação do verbo, quem sofre a ação do verbo. O sujeito é aquele que a gente dá uma informação sobre ele, tá bom? Então, vocativo é uma coisa, sujeito é outra. Então, cuidado, o vocativo é o chamamento. Vocês estão na sala de aula, todas as vezes que você chama o professor é um vocativo. Professora, posso ir ao banheiro? Professora, está na hora do intervalo. Professora, acabou a aula. Ó, já acabou seu tempo, a gente está doidinho para ir embora e falar, professora, já deu horário, né? Então, olha, professora, todas as vezes que você chama professora, professora, vírgula, acabou a aula. Professora, vírgula, posso ir ao banheiro? Professora, vírgula, fulano está fazendo tal coisa. Tá vendo? É igual a mãe, né? Vírgula. O mano me bateu.
tá bom? Então, é o chamamento. O chamamento é você está chamando a pessoa com quem você está falando. Tá vendo que a segunda pessoa, já o sujeito, não é a segunda pessoa, o sujeito é a primeira, quem está praticando ali a ação do verbo, tá bom? A gente conseguiu aí entender que vocativo é uma coisa e sujeito é outra, então não pode confundir. Certo? Vamos dar continuidade à regrinha de quando utilizar a vírgula. Indicar partículas e expressões de explicação, correção, continuação. Então, se eu quiser dar uma explicação, corrigir algo que eu falei ou continuação, eu vou utilizar o quê? A vírgula, tá bom? Indicar partículas e expressões que vão dar explicação, correção e continuação. Não é que eu esteja insatisfeito. Aí, olha só. Pelo contrário. Olha, a vírgula aqui. Estou muito satisfeito, né? Então, ó, pelo contrário, estou corrigindo ali, ó. Não é que eu esteja... Não, pelo contrário, é diferente. Estou explicando, estou fazendo essa explicação. Não é assim, então, não posso estar com essa cara aqui, mas não estou insatisfeito, não. Eu estou muito satisfeito, né? Esse exemplo que eu acho que é perfeito para mim. Às vezes eu estou muito na minha, mas eu estou curtindo o ambiente. A pessoa, tu não está gostando, não? Eu disse, tô com essa cara aqui, mas eu estou gostando. Por dentro eu estou gostando. Às vezes a gente só não expressa, né? Olha outro exemplo. Marcos foi mal na entrevista. Ou seja, precisa se preparar mais. Olha só. Ou seja, né? Ou seja, ele precisa preparar mais. Então, uma correção. Se ele não se deu bem na entrevista, ele não se preparou o suficiente. Então, se eu estou utilizando expressões que vão dar explicação, correção ou continuação, eu tenho que colocar vírgula. Nesse exemplo aqui, vocês perceberam que, ó, acabou com ponto. Se acabou um ponto, acabou essa sentença, começou uma nova. Letra maiúscula, veio a vírgula. No ou seja, como ela está bem no meio da nossa frase, bem no meio da nossa sentença, ela vai ser isolada com duas vírgulas. Não pode usar só uma, porque ela vai ser isolada. Se é isolada, se ela for no começo da oração, só uma vírgula. Se ela ficar lá no final, também uma vírgula. Mas se ela estiver bem no meio, ela vai estar entre vírgulas, tá bom? Nós amamos yakisoba do restaurante do Yuri. Aliás, vamos lá sempre que podemos. Ó, aliás, né? Olha só, tô dando uma continuação aí. Aliás, é ótimo, indico, tá vendo? Vai ter a vírgula para isolar. Certo, gente? Muito bem. Vamos para mais uma dica de quando utilizar a vírgula. A gente pregando isso, a gente não vai achar a vírgula chata. A gente vai entender muito bem ela. Por que ela se posiciona nesses lugares e como isso influencia no nosso entendimento. Certo? Vamos lá para mais uma dica, mais uma regra. Em geral, para separar o adjunto adverbial, quando este estiver deslocado no período, tá? No início ou intercalando termos que se ligam sintaticamente. O adjunto adverbial, quando a gente vai organizar a nossa oração, tá? Nosso enunciado, geralmente é assim, sujeito, verbo e o complemento do verbo. Ou seja, sujeito e o predicado. Essa é a nossa ordem direta, é o que a gente mais utiliza no português brasileiro. Certo? E aí, o sujeito e o predicado são os nossos termos essenciais da oração, ok? Termos essenciais da oração. E eu falei para vocês que nós temos aqueles termos que não são essenciais, que pode estar ou não é obrigatório ter. O adjunto adverbial, ele é um desses termos, então ele aparece lá no final. A ordem direta dele seria no final. Então, todas as vezes que ele não tiver nessa ordem de aparecer no final da nossa oração, ele aparecer no início ou no meio, eu vou fazer o quê? Isolar com vírgula, porque ele não está no lugar dele, o gaiatinho, né? O gaiatinho decidiu sair do lugar dele. Então, vejam só, no meio de uma poesia, o ponto saltou na vírgula com a intenção de namorar. Olha só, porque ele queria formar o quê? O ponto e a vírgula, né? Então, vejam só. Ó, se eu colocar na ordem direta, o ponto saltou na vírgula com a intenção de namorar no meio da poesia. Então, vejam que no meio da poesia, ele tinha que estar bem aqui, ó. Né? Bem aqui. Se ele estivesse aqui, não teria vírgula. Mas como ele está no início, a adjunta adverbial, ele vai indicar uma circunstância. Então, eu vou colocar o quê? Vírgula, tá?
Agora, olha ele bem no meio da nossa sentença. A vírgula, na mesma hora, imediatamente, resolveu ir embora numa frase de efeito. Se ela voltasse para lá, olha só, a vírgula resolveu ir embora numa frase de efeito na mesma hora. Olha como é que ela tinha que estar onde? Finalzinho. Mas como ela foi ficar bem no meio da nossa oração, então vai ficar o quê? Vai vir entre vírgulas, tá bom? Vamos lá, então, essa foi a nossa regra de quando usar. Mas é importante a gente saber também quando não usar. Então, olha só o quadro de quando não devo usar, é o que a gente mais faz às vezes porque a gente não conhece. Prestem atenção no nosso quadro. Não devo usar a vírgula para fazer o quê? Separar sujeito e predicado. Ó, Carlos fez o jantar para a esposa. Jamais eu posso colocar o Carlos, vírgula, fez o jantar para a esposa. Não pode, porque eu estaria separando o sujeito de predicado. Verbos e os complementos, verbos e os seus objetos. Ana escrever uma carta para Luiz. Escreveu o nosso verbo, então não posso colocar uma vírgula ali antes, depois dele, ou entre a carta e para Luiz, porque são os complementos desse verbo, tá? Nomes e complementos. Eu estou perto de sua casa. Perto é um complemento nominal, né? São complementos do nosso nome, né? Complemento não, são complementos do nosso nome, então eu não posso colocar ali uma vírgula, tá? Nomes e adjuntos adnominais, também não posso. Aquela casa amarela, então aquela e amarela são adjuntos adnominais que estão se referindo à casa, e, portanto, eu não posso colocar vírgula ali. Certo, gente? Muito bem, então a gente viu quando usar e quando não usar a vírgula. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.